junto com a horda de parlamentares bolsonaristas, estão convocando um ato para a Avenida Paulista no dia 7 de setembro de 2024. O motivo? O pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que eles vão acabar colhendo de tudo isso, além de uma grande vergonha e pataquada, é o risco de prisão. Porque sim, o STF já deu a entender claramente que não terá mais paciência com quem ultrapassar o limite da lei. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque o pastor falastrão pode acabar no chilindró se ele continuar ultrapassando o limite da lei como ele ousadamente começou a fazer agora. Antes, ele ia até o limite da lei, tanto que ele chegou a confessar isso em um podcast recentemente. Bora falar um pouco mais. Com frequência, muita gente aqui me pergunta o porquê que o Silas Malafaia não é preso, né? Por que ele faz o que faz e não é preso. E em uma ida recente ao podcast do Vilela, o Inteligência Limitada, ele acabou admitindo ali que ele não é preso, não porque o ministro Alexandre de Moraes tenha medo dele, mas porque ele sabe até onde ele pode ir dentro da lei. E eu venho dizendo isso aqui pra vocês com frequência. Algumas coisas que o Malafaia diz em eventos públicos ali encampados por ele, em defesa do Bolsonaro, em defesa da suposta democracia que eles dizem defender, a gente sabe que não defende coisíssima nenhuma, ele vai até o limite da ilegalidade, então ele não ultrapassa o limite. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, inclusive, pra vocês. E aí quando a gente observa toda essa situação que envolve o próprio Silas Malafaia e a participação dele no podcast do Vilela, a gente entende que de alguns dias pra cá, desde que a Folha de São Paulo, que era comunista, era chamada de Foice de São Paulo, era chamado de veículo de esquerda, passou a divulgar aquela série de reportagens que não eram reportagens, eram só fofocas, do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião, supostamente mostrando ilegalidades, irregularidades, perseguições por parte do ministro Alexandre de Moraes, o Malafaia elevou o tom. Tanto que está aqui o material publicado lá na coluna do Paulo Capelli que traz o seguinte: Malafaia prepara ataque inédito a Moraes no ato de 7 de setembro. Em manifestação prevista para 7 de setembro, Silas Malafaia fará seu mais duro ataque direcionado ao ministro Alexandre de Moraes. Organizador da manifestação contra Alexandre de Moraes previsto para 7 de setembro em São Paulo, Silas Malafaia prepara mais dura ofensiva contra o ministro do STF. Será a primeira vez em que o discurso público o pastor usará o microfone para defender que o magistrado seja preso. Não sei o que as outras pessoas que vão discursar vão dizer, mas eu direi com todas as letras da manifestação de dia 7 de setembro. O que tem que acontecer com Moraes? Ele tem que ser preso, porque tem sangue nas mãos. O que fez com o Clezão, que morreu na Papuda, foi criminoso, diz ali o Malafaia. Ele só esquece de dizer que quem negou a soltura do Clezão foi o terrivelmente evangélico André Mendonça, não foi o Xandão. Eu acho que ele vai continuar com aquelas mesmas balelas que ele falou no evento da Avenida Paulista de 25 de fevereiro, no evento de Copacabana do dia 21 de abril, porque ele vai até o limite da lei e no máximo cometendo algum crime ali contra a honra, que o que provavelmente gerará para ele, se acontecer, é basicamente um pagamento de indenização. Ele sabe como é que funciona a lei, ele só se faz de burro. A gente já mostrou para vocês aqui, inclusive, o que é que falava o Malafaia de 2002, o que fala o Malafaia de hoje, o que falava o Malafaia de 2017, de 2018, o que fala o Malafaia de lá pra cá, e tudo isso é por interesse. E se vocês também prestarem atenção numa coisa, desde março desse ano, o Malafaia vem dizendo em todos os lugares que se ele for preso, já tem um vídeo gravado por ele, um vídeo gravado pelo Bolsonaro, pra poder denunciar Xandão. E aí, estranhamente, surgem os materiais na Folha de São Paulo, divulgado pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião. Será que este material já não seria o material que o Malafaia dizia ter acesso aos vídeos? Tanto que dizia que tinha acesso em um vídeo, tanto que tá aqui, fala do Malafaia. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu tô preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma pra vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário, sabe? Até isso eu tô preparado, sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui pra você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mas nada, então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista.
Então, você falou o que você falou na Paulista. Eu não vou mostrar aqui o podcast do Vilela, mas tá lá um corte que ele fala por que Moraes não manda prender ele, ou por que ele não tem medo de ser preso pelo ministro Alexandre de Moraes, em que ele diz que ele vai me prender por quê? Eu não ultrapasso o limite da lei, eu vou até onde a lei permite. E eu venho dizendo isso pra vocês aqui há um certo tempo. Ele não é otário, ele se faz de burro às vezes pra enganar a gente, mané, que apoia ele, que acredita nele, que acha que ele é um homem sacro, que representa o evangelho, que representa a palavra de Deus, mas é só um explorador da fé alheia, tá? E aí tá interessante que a Veja não comprou a narrativa da Folha, o Grupo Globo não comprou a narrativa da Folha, o UOL parou agora ali, tem uma divisão de quem comprou e quem não comprou. Dentro da própria Folha já tem também essa cisão, tanto que se você entrar hoje no site da Folha não tem nada mais do caso ali gravíssimo envolvendo o Xandão. E aí você vai aqui na coluna Radar do Robson Bonin, tá aqui, ó, em vídeo, a ilusão bolsonarista com o impeachment de Moraes. Deputados e senadores se uniram no vídeo para voltar a pedir povo na rua contra o ministro do Supremo. No passado isso deu bem errado. Deputados e senadores bolsonaristas, alguns investigados no STF, decidiram gravar um vídeo para convocar manifestações pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o relator das apurações na corte. No surto coletivo, os bolsonaristas dizem na obra que há real possibilidade, entre aspas, de a queda do ministro do Supremo Tribunal Federal se consumar em Brasília, como se o futuro do magistrado dependesse das ruas e não de fundamentos jurídicos para a eventual atuação do Senado, responsável por abrir o processo de impeachment contra a ministra do Supremo. E já ficou claro, inclusive, que Gonê não aceitou a denúncia apresentada pelo Novo, o CNJ também não aceitou as denúncias apresentadas contra Moraes, o próprio presidente do Senado e presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, já disse também que não tem possibilidade de abrir impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, e o motivo é evidente, né? Não tem conduta criminosa. E você que está na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, só vai ser feito de novo de trouxa por essa corja bolsonarista. Sabe o que eu queria saber aqui? Quando é que o ladrão de joias vai devolver as joias? Quando é que o Gustavo Gaia vai devolver o dinheiro público que ele usou para pagar aluguel de uma empresa dele, entendendo-se isso em tese como crime de peculato? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Porque o Brasil virou um país tão hipócrita no que diz respeito à discussão política, que hoje um bando de político corrupto, ladrão e sem vergonha defende a democracia, tentando dar um golpe de Estado, e defende o combate à corrupção, sendo a grande maioria deles ladrões e corruptos. É evidente que eu estou me referindo aos bolsonaristas, não vou generalizar todo o Congresso. Mas se o Malafaia dessa vez ultrapassar o limite da lei, ele não ficará impune. Lembrem vocês aqui, inclusive, ó, que olha o que diz aqui, ó, o artigo, quer ver? Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. No artigo 312, fala sobre as possibilidades de se pedir uma prisão preventiva. Que muita gente perguntou, Carlito, pode ter a prisão do Malafaia lá, se o Malafaia ultrapassar o limite da lei, lá na Avenida Paulista, e atacar o ministro Alexandre de Moraes? Pode, e se ele ultrapassar, que eu acho pouco provável, porque como eu já disse, ele se faz de trouxa, se vende como brabão, mas não ultrapassa o limite da legalidade, se acontecer tudo isso, dá sim para enquadrar ele no que diz o artigo 312 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que traz aqui, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, dependendo do que o Malafaia fala lá, ele pode sim ter uma prisão em flagrante e pode ter uma prisão preventiva, se não for flagrante, mas depois ter uma prisão preventiva decretada contra ele. Quer apostar quanto comigo aqui que ele não vai passar do limite da lei? Ele vai dizer que Moraes é o ditador da toga, ele vai dizer que Moraes deveria ser preso, mas ele não pode dizer que o ministro Alexandre de Moraes é criminoso, que ele é um bandido, que ele cometeu crime. Se ele falar isso, aí ele vai ultrapassar o limite da lei. Só que ele não vai falar assim, escreva o que eu tô te dizendo, porque o Malafaia se faz de burro, ele não é burro. Mas, se ele quiser se vender assim, as portas da Papuda estarão abertas para receber o pastor que vive de explorar a fé alheia. Que em 2002 dizia que nenhuma igreja poderia falar em nome de Deus e defender político. Em 2017 dizia que Bolsonaro era um incapacitado, que era um cara assim, que era um cara assado. Em 2019 disse que estava